E aí pessoal, beleza? Que bom a gente estar juntos aqui, mais um vídeo sobre liderança. E eu quero hoje conversar com você sobre o exercício da nossa influência, o quanto que nós influenciamos as pessoas através do lugar que a gente ocupa. Então você deve ser um exemplo. Mas antes de conversar, quero convidar você a se inscrever no meu canal do YouTube, que você curta esse vídeo, porque certamente vai abençoar a sua vida, porque a gente faz com carinho, debaixo de oração, pedindo ao Senhor que derrame sobre você conteúdo bom que vai te ajudar a crescer. E também comente nesse vídeo o que você sentiu, aquilo que mexeu com você, que você gostou daquilo que a gente pôde compartilhar. E ainda, falando em compartilhar, compartilhe com seus amigos, com mais pessoas que você puder, porque aí o YouTube vai entender que o conteúdo que a gente está produzindo é relevante e ele vai disparar para mais pessoas, tá bom? Então ativa o sininho, se inscreve no canal, curte, comenta e também compartilha. Vamos lá então sobre liderança ser um exemplo para a vida das pessoas. Não sei se você sabe, mas liderança nada mais é do que influenciar. Então, de alguma forma, todas as pessoas em qualquer lugar do mundo influenciam umas às outras. Seja um pai influenciando o seu filho, seja um amigo influenciando um outro amigo, seja alguém no seu trabalho que você se relaciona, você está exercendo influência sobre essa pessoa. Pode ser que a influência que você esteja exercendo sobre alguém não seja a melhor possível. Por isso que a influência precisa ser intencional. Quando você quer formar alguém, quando você quer dedicar a vida a alguém, quando você quer que alguém seja parecido com Jesus, ou quer formar Jesus na vida de alguém, você precisa ser intencional na maneira como você vai se relacionar com as pessoas. Algumas coisas são importantes nesse processo de ser um exemplo para os outros. Primeiro, todo líder é alguém que está influenciando. Então, você que ocupa alguma posição de liderança, você está influenciando as pessoas que estão ao seu redor. Se você tem um grupo pequeno, se você tem uma empresa, se você é pastor de uma igreja, líder de um ministério, se você está exercendo liderança, as pessoas estão sendo influenciadas por você. Por isso que você, sendo intencional ou não, essa influência está acontecendo. Mesmo que muitas vezes você nem saiba que as pessoas estão sendo influenciadas pelas suas atitudes. Por isso que isso é tão importante, você ter consciência de que tudo, sim, tudo que você faz, tudo que você fala, está provocando alguma coisa em alguém. Por isso a intencionalidade. Então, as pessoas estão sempre olhando para você. As pessoas estão sempre olhando para a sua vida. Elas estão sempre olhando para a minha vida. Mesmo que você diga para mim, eu não quero esse negócio, eu não acredito, eu não concordo. Beleza? Você pode discordar de mim, mas as pessoas estão olhando para você. Quer você goste, quer você não goste, as pessoas estão olhando. Aí você precisa assumir o lugar de, ok, as pessoas sim me olham e eu estou exercendo influência sobre elas, ou o lugar de negação, que sim, elas continuam olhando para você, mas você não quer nem saber sobre a maneira como você está influenciando a vida delas. Por isso que tudo que você faz precisa ser consciente nesse lugar de você saber que você tem sido, ou deveria ser, ou tem que ser um exemplo para as pessoas que estão seguindo você. Jesus é a nossa grande referência de liderança. Ele era em todo tempo intencional naquilo que ele fazia. Ele era ele mesmo, ele era, se precisasse brigar com os seus discípulos, ele brigava, chamava atenção, se precisava trazer alguma consciência mais profunda, ele trazia. Mas o mais importante é que ele sabia com quem ele estava se relacionando, ele sabia do poder que ele exercia na vida das pessoas e ele aproveitava então todas as oportunidades para poder exercer influência sobre aqueles seus discípulos. Tanto é
que ele foi tão relevante, ele foi tão fundamental, ele foi tão assertivo naquilo que ele fez, que ele transformou o mundo a partir da influência dos seus discípulos. Aqueles homens que haviam passado aproximadamente 3 anos e meio com Jesus, eles mudaram a história da humanidade depois dele. Claro, empoderados pelo Espírito Santo, é bem verdade, mas foi por causa de tudo aquilo que eles aprenderam olhando para o Mestre Jesus Cristo, é que eles puderam fazer o que eles fizeram. A ousadia, a força, o conteúdo que eles tinham, eles falavam porque eles viram, eles foram influenciados. Nós, como líderes, não podemos negar esse lugar de que a nossa liderança é influência na vida dos outros. Também por causa disso, não podemos negar o lugar de exemplo que exercemos para os outros. Não é sobre ser perfeito. Não é sobre isso que eu estou falando com você. Ninguém é a não ser o Salvador. Mas é sobre você buscar de todo o coração, com toda a sua força, bater no peito e dizer como Paulo, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Para que você possa dizer como ele, você precisa assumir esse lugar. Assumir esse lugar de que não importa se você aceite ou não, as pessoas estão olhando. E porque elas estão olhando, a gente precisa dar exemplo para elas de uma vida correta diante de Deus. De uma vida que influencia positivamente o mundo. Afinal, irmãos, amigos, você que está vendo esse vídeo agora, o mundo está precisando de gente que assume posição de transformação de vida, sabe? Gente que assume o seu lugar no mundo para poder fazer a diferença. Para não ser mais um no meio da multidão, mas ser alguém que sabe que pode ajudar o mundo a ser melhor. E cá para nós, a gente carrega uma mensagem, né? A gente carrega a mensagem do Evangelho Salvador, a gente carrega uma mensagem de paz que é a partir da consciência de quem Jesus é. Nós carregamos a presença do nosso Deus. E porque nós carregamos essa presença, a gente pode transformar o mundo. Então, seja um exemplo nas suas atitudes, no seu jeito de funcionar, nas suas conversas com as pessoas. Seja você o primeiro a servir. Como as pessoas estão olhando para você e você é líder, seja o primeiro a assumir o lugar de serviço. Não peça para as pessoas fazerem coisas que você não está disposto a fazer. Seja você o exemplo. As pessoas estão olhando. Se você pede serviço, se você pede voluntariado, dedicação, seja você o primeiro a ser dedicado, a ser servo, porque através das suas atitudes você vai influenciar as pessoas. Se você é servo, os outros que estão seguindo você também o serão. Acho que o grande problema é que a gente quer que pessoas sejam formadas a partir do discurso. Não vai rolar, ei, deixa eu te falar. Não vai acontecer. As pessoas não são levadas pelo discurso, porque afinal tem muita gente discursando sobre um monte de coisa, mas elas não estão vivendo aquilo que elas falam. Então o exemplo fala muito mais do que qualquer pedido, do que qualquer discurso bem bonito. Você pode até muitas vezes nem saber falar direito, mas se você é alguém que mostra aquilo que você acredita, mesmo que você não saiba falar, as pessoas vão estar seguindo aquilo que você vive. Então, seja você um exemplo nas suas atitudes, seja você o primeiro a servir aqueles que você gostaria que fossem servos. Seja você coerente naquilo que você fala quando você vive. Porque não dá para você dizer alguma coisa e fazer outra. Sabe quantos vão seguir você a partir disso? Ninguém. Porque, de verdade, você não segue ninguém que é incoerente. Segue? Eu não sigo. Se você é coerente naquilo que você fala, naquilo que você vive, muitas pessoas vão ficar olhando para você e vão começar a fazer perguntas. Ei, por que você faz assim?
Por que você vive desse jeito? Por que você tem esse tipo de atitude? Por que você está me servindo sem esperar nada em troca? Por que você está me amando desse jeito? E aí as perguntas vêm e você pode responder os motivos do exercício da sua liderança a partir da consciência de que você é um exemplo, da consciência de que você está influenciando as pessoas ao longo da sua trajetória natural e normal da sua vida. Por isso, chame a responsabilidade para você. Chame a responsabilidade para você. Bata no peito. Assuma o seu lugar. Assuma a sua posição. Nesse lugar de ser um exemplo positivo, depende de você bater no peito. De novo, não é sobre você. Não, é sobre a influência que você carrega. É sobre a influência que você exerce. As pessoas virão atrás de você à medida que você pode dizer sobre a vida no exemplo que você dá. Então seja um exemplo para todo mundo. As pessoas estão te olhando. Assuma o seu lugar e você vai ser um líder sensacional. Você vai ser um pai fantástico. Você vai ser um marido fantástico, uma esposa fantástica, uma mãe incrível. Você vai ser um pastor maravilhoso, um pastor que as pessoas vão querer ser como você, por causa de Jesus. Você vai ser um líder de ministério que as pessoas vão querer ser como você, vão querer exercer liderança como você exerce. As pessoas da sua célula, você é um líder de célula, as pessoas da sua célula vão querer multiplicar a célula e viver célula como você lidera. Porque é bom olhar para você. Você exerce positivamente um lugar que, no fim das contas, as pessoas estão vendo Jesus em você. Então, que Deus abençoe você. Que Deus te ajude a assumir o seu lugar, assumir a sua responsabilidade. Que Ele te guarde, te proteja e que você flua naquilo que Deus tem sobre a sua vida, em nome de Jesus. Tchau, tchau.